Amém? Por hoje, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso de número 18. Sentados mesmo. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa mensagem, ela nos chama muita atenção, porque são as últimas palavras de Jesus antes de ser levado ao céu. Antes de ser arrebatado, antes de finalmente encerrar o seu ministério terreno, a Bíblia mostra que Jesus falou essa mensagem a seus discípulos. Se você parar um pouquinho e pensar, olhe para cá, se concentre aqui um pouquinho em mim. Se você parar um pouquinho e pensar, ali são as últimas normativas que Jesus vai dar a seus discípulos enquanto está com eles fisicamente. Jesus passa 3 anos e 6 meses fisicamente com seus discípulos, os orienta, trata com eles a respeito de muita coisa e agora está se despedindo deles, está sendo levado ao céu. Então, essas últimas palavras de Jesus com seus discípulos são palavras muito importantes, porque não são qualquer palavra, são as últimas palavras que ele está dando aos seus discípulos de maneira física, ali com eles. A partir daquele momento, Jesus não mais estaria com eles, fisicamente falando. Jesus não mais caminharia com eles. Então, essa mensagem de Jesus, essas últimas mensagens de Jesus, essas últimas palavras de Jesus, elas tomam uma conotação muito maior. Porque Jesus poderia dizer qualquer coisa. Jesus poderia dizer que eles deveriam perseverar em santidade. Jesus poderia dizer a eles que eles deveriam continuar seguindo o caminho. Qualquer mensagem nesse momento poderia ser aplicada, mas é interessante, a mensagem que Jesus aplica é uma mensagem de dinâmica. Ele diz: façam discípulos. Saiam daqui, não saiam daqui para chorar ou lamentar porque eu não estou mais fisicamente com vocês. Saiam daqui não para fazer outra coisa, saiam daqui com a missão de fazer discípulos. E é interessante que a missão de Jesus, ela tem muitas nuances. A missão principal de Jesus era aplacar a ira de Deus que estava sobre nós por conta do pecado. Agora, também dentro dessa missão de Jesus, nós percebemos claramente que durante os seus 3 anos e 6 meses, olhe para cá, que ele passa ministrando na terra, que o seu ministério público dura mais ou menos isso, 3 anos e 6 meses. A Bíblia fala que ele preparou homens, que ele discipulou homens. A missão de Jesus era aplacar a ira de Deus, mas enquanto ele esteve na terra, enquanto ele não chegava o momento de consumar essa obra, ele efetivamente gerou discípulos, ele criou discípulos. Você percebe que ele não faz outra coisa nos seus 3 anos e meio, a não ser preparar seus discípulos para dar continuidade quando ele não estivesse. Então você vai ver os milagres acontecendo. Os milagres aconteciam para ensinar aos discípulos. Você vai ver a travessia do mar, as tempestades que aconteceram com os discípulos. O milagre aconteceu para que os discípulos entendessem que eles precisavam fazer. A cada milagre, a cada ensino, cada ação de Jesus foi milimetricamente planejada para discipular 12 homens para cumprir uma missão: fazer discípulos. Essa é a missão intrínseca da igreja. Essa é a missão de todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e que coloca Cristo como razão da sua vida. A razão é fazer discípulos. Fazer discípulos. Preparar outras pessoas. Atrair os perdidos para Cristo, fazendo com que eles aprendam, ensinando eles a guardar tudo que Jesus havia os ensinado. A missão da igreja sempre foi essa, e quando nós olhamos para a igreja, lá no início da igreja primitiva, nós vamos ver que a igreja se movia em ganhar discípulos.
todo o processo da igreja, todas as ações da igreja, todos os trabalhos que a igreja realizava, se desembocavam num ponto de fazer novos discípulos. Essa era a dinâmica da igreja. Essa era o que fazia a igreja se mover. Por outro lado, nós vamos ver, por exemplo, os discípulos que se tornaram apóstolos. Olhe para cá. A visão desses homens era uma visão completamente mergulhada na missão da igreja. Ou seja, os discípulos trabalhavam para que a missão da igreja se cumprisse. Os discípulos se moviam. Se os discípulos viajassem para qualquer cidade, eles não viajavam à toa. Eles não viajavam para uma excursão. Eles não viajavam para um acampamento de diversão. Quando os discípulos viajavam ou faziam qualquer coisa, o foco dos discípulos era fazer discípulos. Era fazer seguidores. Isso se tornou um processo que estava na mente dos discípulos, preso de tal maneira que tudo que eles faziam pensando em ganhar novas pessoas e transformá-las em discípulos. Quando nós olhamos para a igreja neotestamentária, quando nós olhamos para essa igreja, para o início dela, para o embrião da igreja, para o estado mais puro da igreja, nós entendemos o que é a sua missão. Quando nós olhamos para os discípulos, aqueles aos quais deram início ao processo do crescimento da igreja, nós vemos qual era o trabalho dessas pessoas. Então, olhe para cá, quando nós pegamos essa igreja primitiva, a primeira igreja, e nós comparamos a igreja de hoje, nós vamos perceber que muito do que nós temos, que muito do que nós fazemos, que das coisas que nós realizamos, muitas delas não estão focadas na missão. Algumas coisas que nós fazemos, elas sobram em atividades, mas elas perdem em efetividade. Muitas coisas que nós fazemos, nós não fazemos imbuídos, movidos, com desejo de que pessoas se convertam. Nós fazemos porque nós queremos nos animar, nós fazemos porque queremos nos alegrar, nós queremos fazer para que as pessoas nos vejam cantando, dançando ou fazendo qualquer coisa, mas quando na verdade tudo isso deve ser movido para uma única coisa: fazer novos discípulos. Para que serve esse trabalho de hoje? Para fazer novos, mas nós temos trabalho na igreja que eles não estão cumprindo esse papel. Quando nós pegamos a igreja de hoje e nós tentamos encaixar na igreja primitiva, na igreja primeira, nós vamos ver que muitos trabalhos que nós temos são trabalhos de entretenimento. São trabalhos que na verdade não edificam. São trabalhos que na verdade não trazem a missão da igreja envolvida. Nós somos reunidos nessa noite aqui para celebrar a Deus, aleluia, para prestar um culto a Deus, aleluia, mas esse culto ele deve estar dentro da missão da igreja. Porque se esse culto não estiver dentro da missão da igreja, na verdade ele vai servir apenas de entretenimento. Ele vai nos alegrar, ele vai nos satisfazer, ele vai fazer você suar, mas para a eficiência da igreja não funciona. A maioria do que nós temos não está direcionado para isso. Qual de nós hoje pensou, por exemplo, em trazer vidas que não estão convertidas a estar aqui hoje? Qual de nós hoje se preocupou em orar ou jejuar para que a presença de Deus se fizesse presente nos corações daqueles que ainda não conhecem? Qual de nós preparou minuciosamente todo o processo para que esse trabalho seja um trabalho resgatador de pessoas que estão perdidas? Essa é a nossa missão. E não é a missão de uma igreja no sentido institucional das quatro paredes, é a missão de cada membro, seja jovem, seja adulto, seja criança. Tudo que nós formos fazer, devemos fazer com a visão na missão da igreja. Então nós entendemos que quando nós pegamos a igreja de hoje, na sua estrutura, nas suas programações,
nas suas ações. E nós comparamos essa igreja de hoje com a igreja primitiva, nós percebemos que nós fizemos muita coisa, mas muitas vezes nós nos afastamos da essência. Qual é a essência, meu irmão? Qual é a missão, meu irmão? Fazer discípulos. Nossos ensaios não fazem discípulos. Nossos movimentos não fazem discípulos. E nós ficamos num espiral de divertimento gospel, onde as mesmas pessoas entram e as mesmas pessoas saem, nada se renova, nada acontece, porque esquecemos de fazer a missão, mas estamos nos divertindo. É preciso retirar os elementos que sobram. É preciso retirar aquelas coisas que nós estamos usando, mas que na verdade não precisa mais ser usado. É preciso que nós entendamos que aquilo que não serve para fazer a missão não precisa ser usado. Nós estamos empregando muita força em coisas que não dão resultado. Nós estamos empregando a nossa atenção em muitas coisas ao invés de imprimir resultados. Davi era um grande guerreiro. E ao preparar essa mensagem, ao ver a igreja de hoje, a estrutura orgânica, a estrutura física da igreja hoje, e ao compará-la com a igreja primitiva, eu me lembrei de Davi. Todo mundo conhece a história de Davi. A Bíblia diz que Davi, ainda adolescente, foi para o acampamento de guerra. E quando chegou lá no acampamento, havia um gigante afrontando o exército de Israel. E aí a Bíblia diz que Davi vai para contender com o gigante. Ele vai guerrear com o gigante. Saul, o grande rei, chama Davi. E diz a Davi: você quer ir? Ele diz: quero. Havia algumas vantagens também para se matar o gigante. Vantagens como, por exemplo, casar com a filha do rei. Quem matasse o gigante casaria com a filha do rei. Quem matasse o gigante não pagaria imposto pelo resto da vida. Vê que maravilha. IPTU, IPVA, é tanto IPT que a gente até se confunde às vezes. E Davi disse: eu vou. Saul, olhe para cá, Saul chama Davi. Quando Saul chama Davi: você quer ir? Ele disse: vou. Então você vai com a minha armadura. Ele bota a couraça de Davi, ele bota os apetrechos em Davi, ele dá a espada a Davi, e ele diz: agora você pode ir. Quando Davi olha para si mesmo, ele olha assim: eu não tenho condições de ir assim. Porque a armadura pode até me proteger, mas a armadura está roubando de mim o que eu tenho de melhor, a minha agilidade. Sem dúvida nenhuma, a espada é muito mais eficiente para matar do que uma baladeira. Mas só que eu não sei usar a espada, eu sei usar a baladeira, o badogue, o estilingue. Então a Bíblia diz que Davi tira sua couraça, a couraça de Saul, tira o escudo de Saul, veste sua roupa de pastor, coloca o seu alforje, coloca 5 pedrinhas e vai lutar contra o gigante e derruba o gigante para a glória de Deus. Quando nós olhamos isso e trazemos para o contexto de igreja, nós entendemos que nós temos uma estrutura muito grande, e às vezes nós criamos coisas que nos tiram a agilidade de fazer a missão. Foi encenado na peça aqui. A nossa agilidade em ganhar almas, a nossa agilidade em ir atrás das almas, no evangelismo, na oração, na consagração, na busca por novos jovens. Quantos novos jovens poderiam estar aqui hoje e estarão conosco nos próximos cultos? Se nós entendemos a missão, se nós entendemos o que temos que fazer, nós temos que retirar os excessos, aquilo que não necessariamente precisa existir, para que nós possamos cumprir a missão. Você está me entendendo? Diga amém. Quando nós engessamos demais a igreja, quando você engessa demais a igreja, é como se você estivesse colocando a armadura de Saul na igreja. Você até protege, mas você tira a sua agilidade. Nós precisamos ser ágeis em fazer discípulos.
Se eu for fazer uma peça, eu tenho que pensar em discípulos. Se eu for fazer uma programação, eu tenho que pensar em discípulos. Se eu for fazer qualquer coisa, olhe para cá, a missão da igreja é gerar novos discípulos. E a mudança não começa na estrutura, a mudança começa na nossa mente. Existiam 2 igrejas em Jerusalém, muito conhecidas. Aliás, na época antiga, muito conhecidas. Se anota aí, você lê em casa, nós não vamos poder ler. Está lá no livro de Atos, no capítulo 15. Uma dessas igrejas era a igreja de Jerusalém, é a igreja dos apóstolos. E a outra igreja era a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, ela foi formada com as pessoas que saíram de Jerusalém, fugidas, e abriram essa igreja lá. A igreja de Jerusalém era uma igreja que tinha arraigado nela as essências do legalismo judaico. Tinha-se que circuncidar, tinha que se obedecer às leis de Moisés. A igreja de Antioquia, não, Fábio. A igreja de Antioquia, para se pertencer a ela, bastava-se levantar a mão e receber Jesus como seu Senhor. Não se precisava circuncidar, não se precisava fazer outras ações legalistas. Quando essa igreja de Antioquia começou a crescer, olhe para cá, ela entrou em conflito com a igreja de Jerusalém. Porque algumas pessoas de Jerusalém chegaram lá e disseram assim: olha, não pode ser assim. Para se converter realmente, tem que fazer todo um processo judaico, tem que fazer toda uma ação. Só que na igreja de Antioquia tinha várias pessoas, tinham gregos, tinham escravos, tinham todo tipo de pessoas. Essas igrejas entraram nesse conflito, porque elas entendiam de maneira diferente. O que acontece quando um jovem viciado é convidado para vir à igreja? O que acontece quando um jovem perdido é convidado para vir à igreja? O que acontece quando uma menina que se prostitui como garota de programa é convidada por você para vir à igreja? Aquilo ali não é lugar para mim, talvez ela diga. Aquele lugar ali não me cabe, ela vai dizer, ou ele vai dizer. Por quê? Porque aquele lugar é para pessoas santas. Aquele lugar ali é para pessoas que não pecam. A imagem que estamos vendendo para as pessoas que estão lá fora é que eles são pecadores demais para entrar aqui. Mas esse lugar é justamente para sarar os pecadores e os perdidos. O pensamento nas regras e leis, a peça mostrou que alguns aqui eram escanteados por uma coisa ou outra. Talvez seja escanteado porque se veste de maneira diferente. Talvez seja escanteado porque tem uma tatuagem diferente. Talvez seja diferenciado porque tem um comportamento diferente. Qual o pensamento que está na nossa mente hoje? O que foi que você sentiu quando você estava aqui, as luzes estavam apagadas e as luzes aí começaram a acontecer? O que foi que você sentiu? Não podemos nos prender a coisas pequenas, devemos focar na nossa missão, e a nossa missão é fazer novos discípulos. A nossa mente tem que mudar, a nossa mente tem que se expandir, a nossa mente tem que desejar. E aí eu fiz uma pergunta hoje pela manhã, e eu quero fazer essa pergunta agora à noite também. Em que nós investimos mais tempo? Ganhando ou brigando? No que é que nós investimos mais tempo? Ganhando ou brigando? Hã? Responda, não é uma pergunta retórica não, eu quero que você responda. A gente gasta mais tempo da gente ganhando pessoas lá fora ou brigando entre nós aqui dentro? Hã? Fale alto. Brigando.
Nós temos que mudar a nossa mente. Não é porque o Fábio gosta de uma roupa florida que é você contra ele. Não é porque o gosto é exótico que eu não vou gostar dele. Não é porque um fala demais, não é porque um fala de menos, não é porque um fala, outro não fala, não é porque um dança, outro não dança. Olhe para cá, devemos mudar a nossa mentalidade. A nossa missão é fazer novos discípulos. A necessidade doentia de se manter o que está. Tem jovem que é mais velho do que o velho. Tem um jovem que tem a cabeça mais velha do que o velho. Eu queria fazer uma pergunta para você, para nós caminharmos para encerrar. Nós só tem 10 minutos. Se a igreja fosse toda de crentes como você, como é que seria a nossa igreja? Se a nossa igreja fosse feita de crentes, só como crentes como você, como é que seria a nossa igreja? Modéstia eu sei que seria. Temos que parar. Temos que parar. Se você sentiu de alguma maneira que essa pergunta bateu aí dentro do seu coração e produziu alguma coisa, a gente tem que parar. A gente tem que parar de perder tempo com aquilo que não precisa se perder tempo. Nós temos que investir o nosso tempo na missão da igreja. Temos uma missão a ser feita. Temos jovens que precisam ser resgatados. Temos adolescentes que precisam ser restaurados. Temos vidas que precisam de Deus. Temos vidas que precisam da graça, da misericórdia, da bondade, para que cada dia essas pessoas entrem aqui e tenham um encontro com Deus. E as nossas ferramentas serão para que isso aconteça. Se o nosso pensamento estiver nisso, o próximo Conectados, nós estaremos com essa igreja aqui, cheia de pessoas que ainda não conhecem a Deus. Nós vamos orar por eles, nós vamos jejuar por eles, nós vamos amá-los e não permitir que eles saiam daqui sem ter um encontro com Deus. Porque essa é a missão da igreja. Deus não nos fez sentar em tronos para julgar, Deus nos deu o evangelho para pregar. Nós não estamos aqui como promotores ou juízes. Nós estamos aqui para apresentar o advogado de todos. Aquele que salva, que cura, que liberta. Aquele que não tem limite de perdão, perdoa todos os pecados. Se toda a igreja fosse como você, como seria a nossa igreja? Chegou a hora de sairmos daquilo que nós deixamos para trás. Chegou a hora de abandonar as tolices e as meninices. Chegou a hora de abraçar a missão. Se você deseja fazer isso, se você desejar querer isso, só em alguns momentos que nós passamos aqui, sentimos uma gota daquilo do que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Deseje isso. Deseje experimentar isso. Deseje viver isso. E eu quero fazer uma oração por você. Quero fazer uma oração para que o Senhor venha despertar o seu coração. Para que o Senhor venha queimar o seu coração de novo. Para que você possa se alegrar e voltar na presença dEle. Fique de pé aí onde você está. Quero chamar o grupo de louvor para vir até aqui. Eu quero chamar o presbítero Júnior para vir fazer essa oração aqui. Eu quero convidar você que está aqui hoje. Você que precisa de oração. Você que precisa de uma oração especial. Não é que você está desviado, está morto, não é isso. Você que há tempo você sente que você está em falta com Deus e você quer algo novo. Você quer marcar esse dia de hoje como um dia diferente. Senhor, a partir de hoje vai ser diferente. Eu quero chamar você aqui, o presbítero Júnior vai orar por você. Vem cá agora, nós vamos orar por você. Você que deseja essa oração, não tenha vergonha, venha até aqui agora. Venha, nós vamos orar. Isso, pode vir, venha. Pode vir, pode vir. Pode vir mais, venha mais, nós vamos orar por você. Para o Senhor
aquecer o seu coração, fortalecer sua vida. Venha, venha. Aleluia. Venha, nós vamos orar por você agora. Venha. Isso, não deixe de vir. Oh, aleluia. Rendido? Muito bem. Venha, vem para cá para cima. Pode vir. Vem, Júnior. Venham para cá. Venham para cá. Você quer vir também? Venha, pode vir, não tenha vergonha. Venha, aleluia. Venha cá nesse momento. Venha, nós vamos encher esse altar aqui. Nós vamos encher esse altar. Nem que todos fiquem aqui. Venha, pode vir. O Senhor vai aquecer o seu coração. O Senhor vai te encher. O Senhor vai te dar graça. Você vai viver os momentos que um dia você já viveu. Venha. Venha até aqui agora. Presbítero Júnior. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos orar. Nesse momento. Feche seus olhos. Aleluia. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Oh Deus. Eis aqui os teus filhos. Meu coração, Aleluia. que eu ande em tudo. Abra sua boca nesse momento. Começa a dizer palavras a Ele. Ah, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis aqui o teu povo. Adore, adore. Não tenha pressa de sair da presença dEle. Adore a Ele. Aleluia. Eu sou teu e tu és meu. Oh, aleluia. Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Deus, nós entramos em Tua presença. Nós te entronizamos entre os louvores. O Senhor que tem todas as coisas e domina, porque tudo está no teu controle. É em Ti em que colocamos a nossa confiança. É em Ti que confiamos a nossa vida. É em Ti, Deus, que há a nossa esperança. Nesse momento, Deus, nós invocamos ao Teu santo nome. Deus, nós te pedimos que as Tuas bênçãos, que o Teu renovo, que a unção do Teu Espírito Santo, aquele Espírito Santo qual, Deus, quando o Senhor subiu aos céus, o Senhor disse que não deixaria os Teus filhos que ficassem órfãos. Mas assim o Senhor fez cumprir no dia de Pentecoste. E assim o teu povo estava reunidos com desejo de exaltar, de buscar a tua presença. E ali, Deus, diziam palavras a ti, buscando a tua presença. E Deus, a tua palavra diz que naquele dia o Espírito Santo, como vento impetuoso, encheu aquela casa. E o teu Espírito Santo, Senhor, encheu cada um. E eles foram cheios do teu Espírito. Espírito Santo de Deus, nós invocamos o teu nome, nós te entronizamos nessa noite. Espírito de Deus, eis aqui essa geração, porque há um remanescente de jovens que te adoram, que buscam o teu Espírito Santo. Nós te invocamos nessa noite, Espírito de Deus, Espírito de Deus. E pra sempre cantarei, faz em mim o teu querer. Oh, aleluia. Como ministro, Senhor, que aqui está,
Deus, nós sabemos que existe uma luta espiritual de setas do inferno que tem lançado sobre essa juventude, sobre os adolescentes, as influências desse mundo. Mas com o nome que está acima de todo nome, é a Ti que nós invocamos nessa noite. Aleluia. E pelo sangue do Cordeiro de Deus, Aleluia. nós te pedimos que todo laço seja quebrado, que toda palavra contrária de maldição seja quebrada em nome de Jesus. Porque aqui eis filhos, o qual o Senhor derramou sangue. O sangue foram por eles, foram por todos esses. E nós te pedimos sangue, sangue do Cordeiro de Deus sobre a vida desses jovens. Que eles sejam cheios de ousadias. Tira, Senhor, o medo, a insegurança. Coloca no seu coração, Deus, a unção de ousadia, de intrepidez. Renova a força desses jovens. Unge, Senhor, como o Senhor ungiu a cabeça de Davi. Assim unge cada um com o sangue do Cordeiro Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continua com seus olhos fechados aí. Feche seus olhos. Todos. O Senhor nos trouxe aqui para falar o coração de cada um hoje aqui. Com você que está enfrentando crises na sua casa, crises na sua família. Com você que chegou aqui sem força para seguir. Você quer seguir, mas está sem força para seguir. Deus está falando com você agora. Para você que chegou aqui já sem coragem para prosseguir, perguntando se vale realmente a pena. Já há muito tempo você não sente a graça de Deus na sua vida. Fecha seus olhos. O Senhor está operando no nosso meio aqui hoje. Aí onde você está, você vai receber o toque poderoso do Senhor em sua vida. Eis-me aqui, rendido estou. Declare isso a Ele: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui sem força. Diga: eu sou teu e tu és meu. Oh,